pessoal! Aqui quem está falando é a professora Thaís, de Geografia, e nós estamos dando início a mais uma aula 29, e hoje, né, não é bem uma aula, né, mas vai ser mais uma resolução de exercícios, né, um gabarito mais ou menos comentado de algumas questões que eu separei de cartografia, e eu recomendo que, se vocês ainda não viram, né, as últimas aulas sobre cartografia, que vocês justamente voltem, né, e vejam essas aulas, anotem tudo, justamente para vocês poderem chegar nessa aula e justamente colocar em prática, né, o que vocês aprenderam. Então, vamos lá. Bom, a primeira questão é uma questão do Enem de 2009. E aí eu queria que vocês olhassem esse mapa, né, esse desenho, que é do Torres Garcia, do uruguaio Torres Garcia. E, né, eu recomendo também que vocês parem um pouco o vídeo, né, para vocês analisarem o que vocês conseguem observar nesse mapa, né, o que vocês consideram. Não passem direto, não, justamente para vocês poderem treinar também um pouco o olhar de vocês sobre as figuras, sobre os mapas, né? Então, é importante que vocês pratiquem isso também. Então, por favor, dão uma pausa, né, e vamos lá. Bom, o enunciado diz, né, o desenho do artista uruguaio Joaquim Torres Garcia trabalha com uma representação diferente da usual da América Latina. Em artigo publicado em 1941, em que apresenta a imagem e trata do assunto, Joaquim afirma: quem e com que interesse dita o que é norte e o sul? Defendo a chamada Escola do Sul, porque na realidade nosso norte é o sul. Não deve haver norte senão em oposição ao nosso sul. Por isso colocamos o mapa ao revés, desde já, e então teremos a justa ideia de nossa posição, e não como querem no resto do mundo. A ponta da América assinala insistentemente o sul, nosso norte. Né? É um trecho muito legal, eu adoro esse artista e esse mapa, particularmente. Né? Então, o que a gente pode pensar? Né? Eu vou ler para vocês também as opções, né? E aí vocês vão pensando. O referido autor no texto e imagem acima: A. Privilegiou a visão dos colonizadores da América. B. Questionou as noções eurocêntricas sobre o mundo. C. Resgatou a imagem da América como centro do mundo. D. Defendeu a doutrina Monroe, expressa no lema América para os Americanos. Ou E. Propôs que o Sul fosse chamado de Norte e vice-versa. Bom, também pausem, se vocês quiserem, e também tentem responder sozinhos antes de vocês saberem, né, o que eu vou comentar agora. E então eu vou conseguir, né, vou seguir a aula, mas sempre deem essas pausas justamente para que vocês consigam também pensar e tentar achar a resposta sozinhos. E aí sim vocês continuam o vídeo vendo o que eu estou comentando, tá ok? Bom, se a gente olhar, né, para o mapa, o que a gente pode perceber? Né, que o mapa está de cabeça para baixo, né, pelo que a gente usualmente está acostumado a ver. Né? Então, é como se... O que está representado nesse mapa? Né? América do Sul, né? América Latina. E ela está justamente de cabeça para baixo. Tanto que a gente vê o Equador, né? A linha do Equador cortando, né? Onde normalmente ela corta, mas ela está de cabeça para baixo. E a ponta da América do Sul, justamente, né? Para cima, né? O Polo Sul ali, indicando. Aí tem o desenho do Sol, o desenho de embarcações, né? Basicamente é o que a gente mais consegue enxergar, né? E o Trópico de Capricórnio ali também passando, né? Que vocês já viram isso também na aula que o Pedro deu. Então, aí vamos pro enunciado, né? Que o que ele estava querendo dizer, né? Com que interesse dita o que é norte e o sul. E aí a gente pode sempre pensar que a cartografia, né, ela é uma representação, né? Ela não é a realidade propriamente, ela é a representação da realidade, a representação sobre a superfície terrestre, né? Então, tudo que a gente sabe, né, tudo que a gente tem, né, dos mapas, os pontos cardeais, os trópicos, os meridianos, tudo é uma convenção, né? Então, alguém inventou, né? Alguém inventou isso e isso passou,
né, a ser aceito, né? Algo que realmente é uma convenção. Então, o norte e o sul, na verdade, né, eles não existem propriamente, né? Eles são uma forma da gente se localizar, né? A gente ter uma orientação. Então, quando eles colocaram, né, basicamente, né, fizeram os pontos cardeais, o norte acaba sendo o principal ponto cardeal, né? Tipo, tanto que, né, a gente hoje em dia nem vê bússolas mais, mas normalmente nos mapas a gente sempre se baseia no que? O norte, né? Às vezes não aparecem os outros pontos cardeais, mas aparece o norte, para você ter uma noção, né, para onde você deve se guiar, porque automaticamente você já sabe onde é o leste, onde é o oeste e onde é o sul. Então, tanto que a gente está acostumado até usar o norte como verbo, né? A gente falar assim, ah, nossa, eu preciso de um norte, eu preciso me nortear. Ou seja, a gente está falando de uma orientação, né? O norte seria a principal orientação. Só que acontece que nós, né, que também somos brasileiros, moramos no Brasil, nós também estamos, né, na América Latina e estamos no hemisfério sul. Então, na realidade, né, nossa maior representação, no caso, né, onde estamos localizados, não é o norte, né, e sim o sul. Então, é um questionamento de ser feito, né, tanto que a gente pode lembrar justamente dos mapas que dão muito mais ênfase, né, como a gente lembrou até mesmo da aula do Natan, falando sobre o mapa de Mercator, né, que justamente tinha mais, que foi dos tempos das navegações europeias, né, que focalizava muito mais a Europa, né, era um mapa eurocêntrico. Então, se dá muito mais ênfase ao hemisfério norte, né, esse é um padrão, tanto que o norte, né, já diz tudo, né, já é justamente em referência a isso. Só que acontece que isso é uma convenção. E aí a gente lembrando, né, que o planeta Terra não tem cima e embaixo, né? Então automaticamente o norte, né, tá em cima e o sul tá embaixo. Mas isso não é necessariamente a realidade, entendeu? Porque que a gente pode pensar a Terra, né, um corpo celeste, tá no universo e não tem em cima e embaixo, né? Isso é só para a gente realmente ter uma orientação. Então, por que não virar o mapa de cabeça para baixo, né? O sul continuaria sendo o sul, porém a gente poderia colocar justamente o nosso referencial, né, a nossa localização, o nosso hemisfério, justamente para cima, né? Justamente que é onde nós nos localizamos. Então é isso mais ou menos que o Torres Garcia ele quer dizer, né? Eu acho muito legal essa descrição dele, né? Falando sobre justamente isso, o nosso norte, né, é o nosso sul, basicamente, né? Quer dizer, insistentemente o sul, nosso norte, é para onde nós nos guiamos, entende? Se vocês conseguem perceber mais ou menos o que ele está querendo dizer. E aí, vamos, né, analisar justamente as opções. O referido autor no texto privilegiou a visão dos colonizadores da América? Não, né? Justamente ao contrário, ele está falando justamente o inverso, né? Da gente se guiar justamente, né, pelo nosso sul, né? E não comumente pelo norte. Tanto que ele inverteu o mapa, né? B. Questionou as noções eurocêntricas sobre o mundo? Sim, correto, né? É o que ele está fazendo, realmente. C. Resgatou a imagem da América como centro do mundo? Bom, não é isso que ele está falando, né? Por mais que ele esteja. Ele está falando do sul e do norte, né? Ele está falando sobre essa questão e não colocando exatamente sobre a América como centro do mundo. Não é isso que ele está questionando. D. Defendeu a doutrina Monroe expressa no lema América para os americanos? Não sei se vocês viram isso em história, mas a doutrina Monroe tem mais a ver com os Estados Unidos, né? E com o momento de estimular a independência dos países, né, da América, mas não tem a ver com a doutrina Monroe. Então, nada a ver também. Então, D está errada. E a E propôs que o Sul fosse chamado de Norte e vice-versa. Essa pode até confundir um pouco, né, já que ele fala que, né, o nosso Norte é o Sul, né, insistentemente o Sul é o nosso Norte. Então, pode até confundir um pouco, mas na verdade ele não está falando para a gente trocar, né? Ele não está falando que o sul deveria ser o norte e o norte deveria ser o sul. O que ele está questionando é que se nós estamos localizados no sul, por que o nosso, no caso, por que o sul precisa estar abaixo, né? Por que a representação precisa sempre colocar o hemisfério sul e a América Latina, consequentemente, né,
para baixo, se a nossa localização justamente é o sul? Entende? Então é isso que ele propõe, né? Ele faz uma brincadeira, né, com as palavras, mas é justamente para a gente pensar que o nosso guia é o sul. Então, por isso mesmo que o mapa deveria, né, poderia ser muito bem representado de ponta cabeça, né, já que não estaria errado. Então, a letra certa, né, a resposta correta é a letra B. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Depois me falem, qualquer dúvida, pode procurar a gente também. Bom, questão 2. Bom, a questão 2, né, da UERJ de 2016, e o enunciado é: compare as imagens a seguir. Na imagem 1, apresenta-se o desenho original do perfil de uma cabeça humana sobre uma representação possível do globo terrestre. Na imagem 2, esse mesmo desenho é apresentado em um planisfério elaborado com a projeção cartográfica de Mercator, que é utilizada desde o período das grandes navegações. Aí vocês podem ver a imagem, né, justamente do perfil de uma cabeça humana, na imagem 1, e na 2, que seria, né, essa projeção segundo Mercator, né? E aí, o que a gente está justamente relembrar a aula passada do Natan, que fala justamente sobre os tipos de projeções, lembra? Conforme, equidistante, né? Lembra disso tudo? Aí depois ele fala também dos tipos, né? Que pode ser cilíndrica, pode ser azimutal, pode ser a cônica. Então, basicamente a gente relembrar, né, esses pontos. E justamente a projeção de Mercator é uma projeção cilíndrica, né? Justamente é como se você envolvesse, né, uma folha de papel na forma de um cilindro, e justamente a representação no papel seria a partir, né, desse contato, né, dessa folha em cilindro com o globo terrestre. E aí a gente também pode lembrar que justamente é uma projeção que mantém as formas, né? Porém, tem distorções, né? Porque sempre uma projeção sempre tem uma distorção. E a distorção do Mercator é justamente uma distorção em relação às áreas, né? O tamanho e também em relação às distâncias. O que, né, justamente a crítica, né, que mais fazem é a questão porque a distorção é muito maior quanto maior a latitude, né? Ou seja, quanto mais próximo da linha do Equador, que tem um contato, né, justamente com a folha, né, da projeção, no caso com o globo terrestre, né, o contato da folha com o globo terrestre é justamente na linha do Equador, ali é que não tem tem menores distorções, e quanto mais, né, afastado da linha do Equador, quanto maior a latitude, maiores as distorções. Então a gente sabe, né, justamente que a gente pode até ver por essa imagem que justamente o queixo, né, e a testa do homem é justamente onde está mais distorcido, né, onde está numa proporção meio esquisita. Então vamos às opções. Com base na comparação entre essas imagens, conclui-se que o território das Américas, que tem área mais ampliada com o uso da projeção de Mercator, é isso que eu estava falando, né? A gente lembrar que justamente é uma projeção que tem distorções e essa distorção é muito mais em relação ao tamanho, né, à área, do que a forma. A forma se mantém, porém a área fica distorcida, né? Fica muito maior. Por exemplo, quanto mais próximo, né, das maiores latitudes, mais próximo dos polos, maior, né, fica essa projeção. E aí justamente está falando sobre o quê, né? Dentro do território das Américas, qual é a área, né? Qual é, no caso, qual país, né, estaria com a área mais ampliada nessa projeção de Mercator? Né? Então a gente pensar justamente, né, na latitude desses países das Américas e pensar qual que teria, né, justamente estaria numa maior latitude a ponto de ter uma área mais ampliada. Então basicamente é isso que ele está querendo dizer. Então, A, Brasil, B, México, C, Argentina ou D, Groenlândia? E aí, gente, o que vocês acham? Bom, se a gente for lembrar, né, justamente escola passada, qual é o território que está mais, né, em maiores latitudes, né, que justamente seriam nessas áreas com maiores distorções e que tem essa área visivelmente aumentada, que nem na cabeça humana da imagem? É a Groenlândia.
né? O próprio Nathan comentou isso para vocês, que o território da Groenlândia fica muito mais extenso na projeção de Mercator, e tanto que na projeção de Peters, né, a Groenlândia parece muito menor, né, justamente porque já mantém as áreas. Então, os outros países, o Brasil, México, Argentina, né, já não tem latitude, mas não essa latitude tão grande quanto a Groenlândia, né? Então, justamente o território que acaba tendo uma área muito mais ampliada é a Groenlândia, então a resposta certa é a D. Bom, questão 3. Considere os dois mapas que representam a região metropolitana de Fortaleza, RMF, com as seguintes escalas. Mapa 1, 1 para 50 mil, e o mapa 2, 1 para 500 mil. Pode-se afirmar verdadeiramente que a. Em ambos os mapas há uma representação cartográfica com grande riqueza de detalhes. B. Os dois mapas possuem o mesmo tamanho. C. O mapa 2 apresenta riqueza de detalhes por ter escala grande. Ou D. O mapa 1 tem maior tamanho e representa com maior riqueza de detalhes a área da RMF. Bom, o que a questão tá pedindo, né? Justamente para a gente considerar esses dois mapas com essas escalas, né? Não apresenta os mapas, mas apresenta a escala. E basicamente a gente tem que mais ou menos comparar, né, esses dois mapas para justamente poder responder a questão, né? Para poder marcar a opção correta. E aí o que a gente pode identificar que eles, né, não são mapas exatamente com escalas iguais, né? Tanto que o mapa 1 é 1 centímetro, né? Quando a gente lê escala, né, de acordo com a última aula, 1 centímetro, né, no mapa está para 50 mil centímetros, né, que seria considerado no terreno. Então a gente pode, né, a escala tem essa redução, né, essa reprodução da realidade, né? A gente está projetando, está fazendo uma representação e a gente está reduzindo, né? Porque obviamente não caberia a representação, né, de uma forma igualitária, mas aí você reduz, né? Então você coloca 1 centímetro que equivale a tantos centímetros na realidade, né? Então normalmente o mapa usa escalas assim em centímetros. Então você já vê que eles são diferentes, né? O mapa 1 é 1 para 50 mil e o mapa 2, 1 para 500 mil. E aí, justamente a gente lembrar qual seria a escala maior e qual seria a escala menor. Né? Normalmente, muita gente se confunde achando, né, que justamente o número, quando, né, o número está maior, no caso, né, 1 para 500 mil, seria uma escala maior, né, porque o número é maior. Mas, na verdade, né, a gente considerando o que vocês aprenderam, não é bem assim, né? Então, primeiro de tudo, para a gente poder pensar na resolução, a gente pensar o quê? Que são mapas, né, com medidas diferentes, né? São com escalas diferentes, né? Porque 1 centímetro, né, no caso, ele equivale a uma medida no terreno diferente, né, em cada mapa. Então, eles não conseguem, né, os dois não têm a grande riqueza de detalhes, né? Ambos têm a mesma riqueza de detalhes. Não, eles são diferentes, né? Isso já muda bastante. Um 0 a mais, né, já muda bastante. E os dois mapas não possuem o mesmo tamanho, justamente porque têm escalas diferentes. Então a gente já corta a letra A e a letra B. E aí, considerando qual seria o maior, né, justamente a gente pensar que se a gente coloca, né, 1 centímetro, quando a gente está reduzindo, né, justamente a 1 centímetro no mapa é igual a tantos centímetros no terreno. Ou seja, quanto maior os centímetros representados, né, do terreno por 1 centímetro no mapa, quer dizer o quê? Que mais reduzido é esse mapa, né? Mais tá tentando abranger no caso, uma maior abrangência mesmo do terreno, né, da realidade, da superfície terrestre está sendo abrangida. Logo, menor riqueza de detalhes. Então, quando a gente pensa justamente num mapa com maior redução, que nem o mapa 2, né, que é 1 centímetro para 500 centímetros no mapa, e não para 50 mil centímetros no mapa, a gente está justamente dizendo que é um mapa com mais redução, ou seja, é um mapa com escala menor, né? E no caso o mapa 1 com escala maior. Então, justamente, não sei se vocês pegaram isso bem, mas é fácil, é só a gente realmente identificar que a escala ela é uma redução, né? Ela é uma forma da gente poder representar a superfície terrestre de uma forma, né, que caiba no mapa, entende? Então, quanto mais reduzido, né, quanto maior o número,
né? Quantos mais centímetros está sendo representado, né, dentro desse mapa, né, esse mapa está sendo mais reduzido, ou seja, ele tem menos riqueza de detalhes e é uma escala menor. Então, a gente pode considerar que o mapa 1, né, tem uma escala maior do que o mapa 2, ou seja, tem uma riqueza de detalhes maior. Então, a C não poderia ser, porque o mapa 2 apresenta riqueza de detalhes por ter escala grande? Não. O mapa 2 justamente é menor. Então, a letra certa, né, a resposta certa é a D. O mapa 1 tem maior tamanho e representa com maior riqueza de detalhes a área da RMF, né, que no caso essa região metropolitana de Fortaleza, que é justamente o que está escrito no enunciado.